Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Tava reparando aqui umas questões técnicas e eu percebi que o meu computador, eu sei lá por que motivo ele faz isso. Todas as vezes que eu coloco algum áudio junto com o som, ele corta. E é uma coisa que eu preciso resolver, né? Ele dá preferência para uma coisa ou para outra. Isso não é bom. Percebi que em alguns momentos, quando eu subo a música, ele corta o áudio do microfone. Mas e aí, eu vou deixar aqui um pouquinho de fundo e depois a gente vai editando isso, tá bom? Como é que vocês estão? Eu aqui tô com uma sinfonia de cachorros aqui. O que aconteceu? Mudou-se para a rua aqui da minha casa uma pessoa que tem cachorros novos. Os cachorros da rua estão estranhando essa movimentação. Aí um late de lá, um late de cá e o negócio não para. Tá complicado. Mas vamos lá que é assim mesmo, né? Que os bichinhos não estão sabendo muito bem o que eles estão fazendo, não. Bom, tô pensando aqui em trazer novidades aqui pro canal daqui uns dias, mas não sei se eu vou fazer, talvez eu faça, talvez eu não faça. Que é uma outra playlist de estudos, que seria uma playlist de estudos e não de prece, né? Pra gente estudar juntos um livro em específico aí, né? Obviamente. Mas eu não vou falar nada ainda não, porque não tá na hora de falar sobre, tá? Mas é só para esquentando aí a marmita, vamos dizer assim. Bom, é, como vocês sabem, o propósito, como vocês sabem, o propósito dessa playlist é justamente oferecer companhia para aquelas pessoas que gostariam de fazer suas preces, mas não tem essa companhia, entende? Não tem com quem fazer a prece. Às vezes a família, às vezes alguém, o grupamento familiar, né? É de outro credo, às vezes a pessoa não entende, enfim, às vezes eu tô começando agora e tô sozinho nessa jornada, então não dá pra, não sei por onde começar, enfim, essa é a ideia, tá? Como vocês bem sabem, a prece espírita é uma proposição espírita kardecista brasileira, tipicamente, vamos dizer assim. Por conta disso a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro bastante interessante. A gente também tem usado esse livrinho aqui para contrapor as leituras que nós fazemos. E ainda nós colocamos uma partezinha onde eu coloco aqui algumas reflexões do Sri Prembaba nesse livro aqui, porque acho importante a gente manter a reflexão o tempo inteiro. E aliás, essa novidade que tem a ver com o canal de estudos tem justamente a ver com uma questão que, enfim, é muito interessante. A gente não parar de questionar o tempo inteiro. Tem tudo a ver com isso, tá? E eu acho que no futuro, assim como no passado já foi assim, eu acho que a espiritualidade é encontrada quando você procura sem parar, incessantemente. Entendeu? Então, quando você começa a procurar incessantemente, a coisa vai ser revelada para você de algum jeito. Porque você está procurando, né? Aquela velha frase, né? Quem procura acha. Imagina que a espiritualidade que sabe de tudo, sabe que você está procurando um determinado negócio, por que ela não vai te entregar? Se você é uma pessoa sinceramente interessada em encontrar. Se ninguém se ninguém está procurando e tem dois ou três que estão procurando encontrar algo na espiritualidade, com certeza, se isso for sincero, essa busca for sincera, fatalmente essa pessoa vai encontrar, porque essa pessoa tem muito valor dentro do cenário, né? Vamos dizer assim. Então o negócio é ter fé, né? É só a gente ser empático um pouquinho com a espiritualidade que a gente vai saber que é realmente assim que funciona. Não tem segredo, tá bom? Bom, todas as vezes que a gente faz a nossa prece, a gente faz um exercício de relaxamento. E esse relaxamento, né, tem a ver com a dilatação do nosso corpo áurico, energético,
né? E de certa maneira para favorecer a nossa permeabilidade magnética, vamos dizer assim, né? Para que a gente, enfim, esteja mais acessível às consciências em vibração um pouco mais elevada, a fim de que a gente possa ficar mais acessível, né? Hoje eu coloquei uma música de fundo aqui diferente, que é uma música em 432 Hz. Para você que não entende nada de música e nem de som e não entendeu nada do que eu disse a respeito disso, e eu acho muito importante simplificar, é o seguinte: existiu no passado uma convenção, né? Cada nota, quando você toca uma nota, toca uma determinada vibração, né? Então você está lá tocando uma musiquinha, não sei o que lá, sai uma determinada vibração. A nota referência é essa daqui, ó, que é o Lá, aqui, ó, ao lado, meio do teclado, né? E eles convencionaram que essa nota é um 440 Hz, ou seja, a corda vai para cima e vai para baixo 440 vezes por segundo, né? Falei besteira, deixa eu corrigir. A nota vibra numa velocidade tal que gera uma onda em 440 Hz. Tá? Então não é a corda que vibra, existe uma vibração de 440 Hz. E eles convencionaram que quando você tem uma frequência vibrante de 440 Hz, você tem o Lá, a nota Lá. Mas isso foi uma convenção, porque parece que por estudos mais profundos de som e vibração e música, né, parece que os 432 Hz eles estão melhor alinhados com a vibração do planeta, do universo, e dizem que ela é uma vibração mais adequada ao funcionamento do nosso corpo físico. Diz que isso aumenta o nosso estado de relaxamento e por aí vai. Dizem que tem umas vantagens em você ouvir 432 Hz, né? Quando a afinação, não é que tudo é 432 Hz, a afinação geral da música esteja em 432 Hz, do som no caso. Então parece que é isso aí. Essa música que nós estamos ouvindo tem esse tipo de afinação, ou seja, os instrumentos, em vez de estarem alinhados a um padrão de 440 Hz, eles estão afinados, né, ou alinhados a um padrão de 432 Hz, tá? Então, teoricamente é um som mais adequado para o estado de relaxamento e tal. E esse estado de relaxamento é importante, como eu já disse, para criar essa conexão e facilitar essa conexão com a espiritualidade, tá certo? Então é isso. E aí, para a gente fazer isso, a gente faz um exercício de respiração, cujo objetivo é baixar os nossos batimentos cardíacos e, obviamente, ventilar, se é que eu poderia dizer assim, mas pelo menos fazer vibrar adequadamente os nossos chakras principais do nosso corpo, para que a gente entre, vamos dizer assim, num alinhamento espiritual, num alinhamento frequencial com a espiritualidade, a fim de que a gente consiga ficar mais acessível, tá certo? A respiração que a gente usa é uma respiração que eu faço em 3 etapas, que são assim, ó. As 2 primeiras são de inspiração e a terceira, né, é de expiração, só que eu coloco uma pausa entre elas e a gente faz isso por 8 minutos, tá? Então nós vamos começar agora, eu vou marcando o tempo aqui e aí vocês vão me acompanhando, tá? Eu acho muito importante fazer a respiração, é por isso que eu acho que tem que ser agora no começo, porque hoje em dia com esse negócio de velocidade e tal, da internet, da comunicação, eu sei que isso ajuda a dar uma flopada no vídeo, mas o objetivo desse canal aqui é fazer prece, não é ficar consumindo conteúdo, né? Consumir conteúdo a gente consome todos os dias, todas as horas em outros lugares. Aqui o objetivo é diferente, por isso de a gente começar com a respiração, tá certo? Então vamos lá? A respiração é a seguinte, ó.
não vai fazer força, mas é assim, a gente enche meio pulmão, dá uma pausinha, termina de encher no segundo momento, aí dá mais uma pausinha e a gente solta, sem fazer força, cada um no seu tempo, do seu jeito, porque isso teoricamente vai ajudar a gente a baixar os nossos batimentos cardíacos. Então vamos lá, agora é pra valer, eu não paro mais, tá bom?
Mais 3 minutos. Muito bem. Agora a gente já pode começar a evocação dos nossos amigos espirituais para favorecer que eles estejam presentes, que eles possam nos ajudar nesse momento de prece, né? Sendo assim, pedimos humildemente aos bons espíritos que possam estar presentes, que possam eles dignar-se a nos ajudar nesse momento de prece, criando uma egrégora favorável, que nós possamos vibrar positivamente pelos nossos irmãos, por aqueles a quem amamos, que nós estejamos disponíveis para que uma vibração seja sincera e positiva em relação aos mais necessitados. Que os bons amigos espirituais estejam presentes, orientando os nossos pensamentos e permitindo que nós tenhamos uma formação de uma egrégora sustentada e poderosa, para que o nosso momento de prece vibre na mais perfeita tranquilidade. Sendo assim, agradecemos já de antemão aos bons espíritos presentes e que, se necessário, eles possam atuar em nossa defesa e na orientação dos nossos pensamentos. Que nós possamos aproveitar da menor maneira possível as leituras do dia de hoje. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja.
Graças a Deus. Preces que se entendam. Se eu não entendo o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que fala será para mim um bárbaro. Se oro em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas com o coração, como é que um homem, dentre aqueles que só entendem a sua própria língua, responderá Amém no fim de vossa ação de graças, uma vez que não entende o que dizes? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não são edificados com ela. Está no livro de Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo de 11 a 14, 16 e 17. Aí vem a explicação. O valor da prece falada está ligado à compreensão que as palavras tenham para quem as ouve, porque é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende e que não se pode sentir com o coração. Para a grande maioria, as preces numa língua que não se entenda são simplesmente uma espécie de palavras que não dizem nada ao espírito, né? Para que a prece toque o coração, é preciso que cada palavra transmitida transmita uma ideia. E se não é compreendida, se não pode transmitir ideia nenhuma. Pode ser repetida como uma simples fórmula, que tem mais ou menos virtudes conforme o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns até mesmo por hábito, pelo que se julgam quites, quando disseram uma prece um certo número de vezes, predeterminando um número de vezes predeterminado, e nessa ou naquela ordem. Deus vê no íntimo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade, e é rebaixá-lo acreditar que ele está mais sensível à maneira de orar do que à essência da prece. Isso aqui é bem curto e tal, é lógico que é um texto questionável também, porque, né, tudo a gente tem que questionar. É lógico que, por exemplo, no momento de repente, em alguns momentos específicos, a pessoa pode mesmo, sei lá, sem entender o que ela está fazendo, ela pode ter alguns estertores, ela pode ter algum momento de ligação real, de repente, né? Mas isso não se sustenta, aí eu concordo, não se sustenta, porque eu acho mais interessante que você seja sincero na tua prece e você usa as tuas palavras. Independente de como que você fala, o que você fala, o que você pensa. É mais interessante que você seja sincero. Porque é aquela história, a gente sempre tem que ver pelo lado da manifestação, da manipulação energética, né? da faixa vibratória. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma coisa com muita vontade, você está vibrando aquilo está saindo pelos seus poros. Então, obviamente, você tem uma vibração ali, você tem uma energia saindo do seu corpo ali em função daquilo. É mais ou menos, como é que poderia dar um exemplo? Sei lá. Eu vou usar o exemplo do dinheiro, porque dinheiro todo mundo gosta, né? Acho que não tem quem não gosta de dinheiro. Tá? Então imagina o seguinte, eu falo pra você, olha, aconteceu um lance aí, não sei o que lá, e eu descobri que você tem direito a ir até o banco e pegar 100 mil reais pra você hoje, sabe? Então assim, essa caminhada tua até o banco vai ser de uma maneira tão, né,
vai mexer tanto com você, entendeu? Porque você vai estar completamente conectado nessa ideia, entende? Então isso vai ter uma vibração específica, uma frequência tal. Da mesma maneira, por exemplo, quando um pai ou uma mãe que pede por um filho doente, sabe? Então ali existe uma sinceridade muito grande, muito grande, sabe? Então, obviamente, ali naquele momento você vai usar as suas palavras, você vai usar uma vibração de sinceridade. Eu acho que é isso que é o grande motor da natureza, vamos dizer assim, o que move o universo, que move os planetas, que move as relações bioquímicas, que move as relações atômicas, que move tudo no universo é a vontade. É quando você, a gente ainda não domina isso, mas é quando você consegue, sabe, articular de certa maneira. Por exemplo, vou dar um outro exemplo que talvez fique mais simples de entender. Quando eu vou falar alguma coisa, eu tenho uma intenção anterior. Então, quando eu tenho uma intenção anterior, em função da prática que a gente tem de falar o tempo inteiro, né, e qualquer coisa, então quando eu penso uma coisa, tem uma vontade anterior lá que me faz expressar desse jeito. Então, por exemplo, eu nem penso para falar, eu simplesmente falo, né? A gente vai falando, isso é normal para todo mundo. Então, assim, mas tem uma vontade anterior, tem um motor lá que faz a coisa acontecer do jeito que tem que ser. E é essa vibração, entendeu? É essa atitude, essa vontade é que na verdade movimenta e encadeia as coisas para que ela aconteça. Da mesma maneira que eu consigo movimentar uma série de músculos, né? Por quê? Porque o pensamento, que é a vontade, movimenta os hormônios, que movimenta os impulsos elétricos, que movimenta os músculos, que consome as energias que o corpo tem disponível, e aí eu consigo expressar essa ideia. Então, da mesma maneira que, que tudo parte originalmente da vontade inata, né, daquela coisa lá anterior, ou seja, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, vou e faço. Da mesma maneira que a gente faz isso, eu acho que é isso que movimenta o mundo. Então, por exemplo, essa questão da vibração é muito importante que quando você está fazendo uma prece você seja muito sincero, porque essa vibração, na verdade, é que vai encadear uma série de outras coisas. Agora, como quando a gente está fazendo prece, é comum a gente não. A gente sempre está mandando ou pedindo uma prece, então assim, a gente nunca está vendo o resultado dessa nossa prece, a gente acha que não acontece nada. Né? Você pode até acreditar que acontece, mas é muito difícil você comprovar isso, porque, né, não tem um estudo científico a respeito disso. Tem que ser um saber que você adquire empiricamente, ou seja, pela experiência. Você vai lá ver uma coisa acontecer, depois vê de novo, vê de novo, vê de novo, uma hora você fala, não, realmente isso é fato. Todas as vezes que acontece isso, o resultado é aquilo. Então isso é um conhecimento de tentativa e erro, um conhecimento empírico, né? Não é que ele não tem valor, mas ele, para a ciência moderna, não tem como ser comprovado. Né? Não tem comprovação. Por isso que não se. Enfim, a coisa não avança para pesquisa científica. Mas o que eu quero dizer para vocês é justamente isso: que a gente precisa imprimir em tudo que a gente faz uma vontade, um desejo. E é justamente a manipulação dessa energia que a gente faz, né, que faz as coisas acontecerem do jeito que elas acontecem. Então, por exemplo, no texto aqui, as preces que se entendam, eu acho interessante ele colocar isso. Não, realmente, a gente precisa de preces que se entendam, mas eu acho que antes disso, a gente precisa de uma vontade sincera. Se você tiver uma vontade sincera, você vai saber usar a palavra. Por exemplo, se você tiver uma vontade sincera, você pode estar rezando um terço com muita fé, se você tiver fé, entendeu? Que a coisa vai acontecer. Se você tiver muita fé, eu acredito até que você, por exemplo, vamos supor, você está fazendo uma prece budista e você tá com uma fé de que vai acontecer alguma coisa.
necessariamente você não está nem entendendo o que você está falando, né? Porque não faz parte do teu universo, do teu escopo. Mas se você tem fé verdadeira, lógico que aquilo pode acontecer, porque o grande lance é a intenção. Então, por exemplo, mais vale uma pessoa que faz uma prece uma vez por mês, sincera, eu acho, do que uma pessoa que faz toda hora, meticulosamente, sistematicamente. Por exemplo, rezando um terço. Não é que o terço não tem valor. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que é o seguinte. Às vezes é muito melhor fazer uma prece verdadeira do que centenas delas, pura e simplesmente porque tem que fazer. Entende? É isso que eu quero dizer. Tá bom? E aí eu acho que isso é correlato com essa ideia de preces que se entendam. Se você está sendo sincero, verdadeiramente sincero, logicamente você vai usar palavras que se entendam. Porque você tá pedindo verdadeiramente, sinceramente. Entende? Então eu acho que é um pouco uma ideia correlata a essa daqui do valor de se entender uma prece. Tá certo? E hoje eu gostaria que nós fizéssemos, falando nisso, eu estava aqui pensando por que eu vou coisar. E eu tenho um apreço muito grande, gente, pelos profissionais da saúde. Os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos também, mas os enfermeiros, para mim, em específico, eu acho que eles são verdadeiras pessoas. São pessoas muito abnegadas, né? Uma pessoa que se doa muito para cuidar do outro, né? Porque não que o médico não faça isso, não que o bombeiro também é muito abnegado, claro, mas ah, o enfermeiro é diferente. O enfermeiro ele precisa ter o dom, porque o enfermeiro ele está ali o tempo inteiro, entendeu? Seja na casa do paciente, seja no hospital, ele fica ali, né? Na vigília ali, né? Na campana, vamos dizer assim, ele fica ali ajudando, colaborando, acompanhando, administrando os medicamentos, limpando, curando. Então, eu acho que essa profissão ela vai muito além daquilo que o salário consegue pagar, né? E por conta disso eu gostaria que nós fizéssemos então uma egrégora aqui, criássemos uma vibração positiva para esses profissionais, para que eles continuem despertando todos os dias carregados de energia positiva, aqueles que estão trabalhando agora à noite, né? Que estão tendo que trabalhar à noite, nesse horário que nós estamos fazendo prece, que eles possam enfim receber essa vibração, tá bom? Se vocês puderem me acompanhar vai ser muito legal, tá certo? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja para sempre louvado. Meus bons amigos, eu peço humildemente que vossos bons espíritos possam entregar essas vibrações para os nossos colegas profissionais da saúde, em especial os enfermeiros, porque são trabalhadores abnegados, como eu já disse. Que eles recebam a vibração pura e sincera, que os fortaleçam e os deem tranquilidade e paz para a realização da sua profissão, para o exercer dessa profissão, né? Que depende de tanta abnegação e carinho em relação ao próximo. Sendo assim, peço humildemente que vós, os bons espíritos, manipulem essa vibração e fortaleçam cada um desses nossos irmãos na senda do progresso, da libertação e da elevação moral e espiritual. E que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação,
mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Jesus, entrando em um lar pobre, dizia: que a paz esteja com todos. E todos corriam para junto dele. Certa vez entrou no lar dos poderosos, e estes lhe roubaram a paz, crucificando-o. É interessante, né? Porque essa leitura aqui eu estava tentando estabelecer uma relação entre essa leitura e a prece que nós fizemos. E tem uma coisa também, né? Que no caso do profissional da saúde, né? Ele não pode escolher, né? Ele não pode escolher quem ele, na maioria das vezes, quem ele vai atender, né? Às vezes um profissional da saúde ele vai lá e pega um plantão qualquer lá, e a pessoa pode ser uma pessoa às vezes doente e ordinária. E tem, viu, gente? E tem. Pessoas que estão confusos com o sentido da vida, com problemas familiares, com problema psicológico. E essas pessoas, às vezes, elas estão precisando ser cuidadas muito mais do que além do corpo. E as pessoas vão, nessa situação, quando vão parar num hospital, elas vão lá para destilar raiva, destilar ódio, destilar tristeza, destilar tristeza. Isso acontece, a gente precisa falar isso, porque isso é comum pra caramba acontecer, né? E o enfermeiro profissional ali, ele não pode fazer distinção, ele tem que ir lá e cuidar mesmo assim. Por exemplo, imagina, o enfermeiro vai lá, ele tem que aplicar uma injeção, ele aplica, o paciente fica com raiva dele. Pensa isso. Ai, porque doeu. Porque se, né? Aí ele vai começar a falar qualquer coisa, um monte de coisa que ele pode querer falar, que ele reclamar, enfim. E o profissional tem que estar ali, né? Aguentando o rojão, né? Enfim. Que tem, de certa maneira, uma relação com isso, né? Que, dessa leitura das reflexões de Jacó ali, que é essa questão, né? Você não... Você nem sempre vai viver as melhores situações, né? Você nem sempre, às vezes você tem que encarar todas as situações, né? Você tem que enfrentar, né? Nessa leitura, por exemplo, Jesus, que era um espírito extremamente evoluído, vocês acreditam que ele talvez não soubesse o que aconteceria no caso dele? E mesmo assim ele ia lá e cumpria? Ia lá e fazia o papel dele que ele tinha que fazer? Né? É uma coisa interessante da gente pensar, né? Quer dizer, a coragem do fazer, a disposição para fazer, né? A força necessária para fazer determinada coisa, né? Então cabe nisso uma reflexão importante, porque cada vez mais as gerações, ao que me parece, elas estão tendo que
elas estão tendo uma dificuldade maior de se submeter a toda e qualquer ah, situação, né? Hoje em dia o pessoal mais jovem assim já não se submete com tanta facilidade. Eu não estou criticando. As coisas mudaram. E nem estou dizendo que tem que se submeter, que eu acho isso aí uma idiotice. Mas existem pesos e medidas diferentes para gerações diferentes, para momentos políticos, históricos, sociais diferentes. Então tá tudo certo, né? Por isso que eu estou dizendo, não estou criticando. Também não me troco por ninguém, sabe? Eu sou mais eu no sentido de pensar que, obviamente, eu tenho que gostar de mim, né? Então assim, não me troco por ninguém, mas também não deixo de observar que as coisas são diferentes, elas mudam. E ainda bem que mudam, né? Porque tudo que não muda morre, né? Ainda bem que mudam. Mas essa resiliência para determinadas coisas, né, ela é muito importante, né? Você ter uma força moral, uma força espiritual, uma força de hábito até, né? Para realizar certas tarefas que são necessárias, né? Para mudança de algo, seja da sua vida, seja da sua história, seja da sua profissão, né? Que tem muito a ver com o dever, né? Mas isso é um papo para uma outra hora, né? Que essa questão de essa resiliência é uma coisa muito importante, uma coisa muito legal, eu acho, que vai obviamente fazer você atingir um sucesso, né? Dentro da área em que você se propõe. Tá certo? Bom, dito isso, vamos fazer então uma prece por nós mesmos, pelas nossas necessidades, pelas nossas dificuldades, pelos nossos desafios. Vamos lá? Eu vou dizer aqui algumas palavras e aí enquanto eu faço o Pai Nosso, você pode pensar aí nas suas dificuldades, seus desafios. Se você quiser emanar alguma energia para algum ente querido, alguma consciência que esteja próxima, alguma consciência já desencarnada, zero bronca. Tá bom? Você então pensa nos seus desafios, nas suas necessidades e que os bons espíritos possam atender às nossas necessidades, tá certo? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, amplia-nos a nossa visão e o nosso conhecimento, a nossa paciência. Que nós possamos ser generosos na medida do possível, que nós possamos ser pacientes, que nós possamos ter a força necessária para atingir os nossos objetivos. E vós, bons espíritos, que sempre nos amparam, nos enxergam e nos inspiram, possam caridosamente nos ajudarem em nossas dificuldades, em nossos desafios, pois vós, os bons espíritos, sabem exatamente o que é necessário mudar para que aquilo que nós queremos possa se realizar. Sendo assim, pedimos humildemente que possam usar essas vibrações para que tudo de melhor aconteça. E vós, os bons espíritos, também possam nos ajudar a compreender a nossa função nessa nossa passagem pelo planeta Terra. Sendo assim, pedimos que orientem a nossa vibração, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. E agora, tensão interna. Ao aprofundar-se na prática da autoobservação, muitas vezes você percebe que a sua tensão é pelo fato de você estar brigando internamente com alguém. Você está sempre defendendo um ponto de vista e criando estratégias para ser aceito por esse alguém. Você está obstinadamente tentando atingir algum objetivo. O seu corpo está aqui, mas a sua mente está em outro lugar, onde não existe paz nem descanso. Isso é o inferno. A gente entende bem que cada trauma, o que ele quer dizer aqui, né, nos leva para longe de nós mesmos, né? Cada coisa que a gente tem, um grito que um pai dá com a gente, uma mãe dá com a gente quando a gente é criança, e às vezes merecidamente, né? Porque você ali está em estado de formação sem defesa nenhum, pronto, né? Aquilo ali já é o suficiente para criar em você um trauma. E aí isso vai de certa maneira criar reações, né? Reatividade no teu corpo, na tua forma de expressão. E aí naturalmente isso vai se arrastar pela tua vida, vai moldar a tua personalidade e você nem sabe que era por causa daquele grito, se bobear, né? Mas é bem isso. Que a gente possa ficar cada vez mais relaxado, mais tranquilo, né? E saber cada vez mais quem a gente é. Então que a gente jamais pare de se perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E o resto é com vocês, a reflexão é com vocês. Tá bom? Assim eu fico com a minha, vocês ficam com a de vocês e a gente caminha juntos. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de vocês aqui na prece de hoje, mais uma vez. A gente se vê em breve em mais uma Evangelho no Lar. Tá bom? A gente se vê em breve. Obrigado.